passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. No advento e principalmente na quaresma, né, essa palavra, esse chamado é muito anunciado, né, da conversão. Então a igreja chama os seus filhos dispersos por toda a terra a uma sincera conversão. E se a igreja nos chama à conversão, meus irmãos, é porque nós precisamos nos converter. Se alguém aqui acha, diz a palavra de Deus, né, não ter pecado, é mentiroso. Nós todos somos pecadores, cheios de miséria, cheios de debilidade. E para recebermos Jesus Cristo, é necessário converter. Converter é mudar de rumo, mudar de direção. A nossa existência, que muitas vezes, por causa da concupiscência da carne, está caminhando para a morte, é chamada a caminhar para Jesus Cristo, dar uma volta completa, mudar de direção, sair dos pecados e caminhar rumo a Jesus Cristo, que é o Senhor da vida. Então essa palavra convertei-vos, precisa ecoar na nossa alma, na minha alma, porque eu preciso me converter, sair de meus pecados, com a graça de Deus. É claro que não será com nossas forças. E a palavra hoje, o evangelho hoje, ele vai mais fundo, porque não basta dizer que eu sou cristão ou que eu sou católico. João vai dizer assim: produzir frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer Abraão é nosso pai. Podemos dizer, não pensam que basta dizer sou católico, sou cristão, vou à missa, mas a palavra nos chama a produzir frutos que provem a nossa conversão. Ou seja, concretamente darmos frutos, ou seja, obras, termos a vida que mostre que somos católicos, que somos cristãos. E como nós fazemos isso? Fugindo dos pecados, saindo dos pecados, e entrando debaixo desse manto que a igreja coloca sobre nós, ou seja, protegido pela igreja, na obediência a ela. Então somos chamados a dar frutos de que somos convertidos. Nós vivemos talvez um laxismo assim muito grande, as pessoas com a consciência relaxada, hoje em dia mais do que nunca, e as pessoas até mesmo dentro da igreja, mudam a sua mentalidade no sentido de que muitas coisas não são pecados, e até falam, os tempos mudaram, antes era pecado, hoje vivemos numa modernidade, não é mais pecado, como se a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, fosse apenas para certas épocas da humanidade. E a palavra de Deus é até a vinda de Jesus, O Senhor disse que não vai passar uma vírgula da sua palavra, sem que ela se cumpra. Então os mandamentos do Senhor não são retrógrados, não são velhos, que precisam ser modernizados. Se eu acho que certas coisas não são pecados, certas atitudes não são pecados, eu estou na mentira. Porque é a igreja que vai me dizer, que vai me iluminar, se estou no caminho da virtude ou no caminho do vício, no caminho da virtude ou no caminho do erro. E não é o mundo que vai dizer isto para mim. A igreja não tem que se adequar, Jesus Cristo não tem que se adequar ao mundo. A igreja, ela existe, Jesus Cristo, para iluminar o mundo, e não para o mundo dar palpite, na doutrina de Jesus Cristo, que é a verdade. Jesus é a verdade, não é o mundo que é a verdade, não é o modo de pensar do mundo, não é a modernidade que é a verdade, é Jesus Cristo é a verdade. E claro, Ele ilumina o mundo, ilumina todas as eras, todas as épocas, toda a história. Então nós caímos facilmente, muitas vezes, no erro,
de pensar que os tempos são outros, né? E temos que nos comportar de modo diferente, nos adequando ao que o mundo, como o mundo se comporta. Isso não é verdade. Pelo contrário, né, ouso dizer, como João Paulo II afirmou, né, que o mundo moderno só traz novos pecados. Não é que ele vai abolir os antigos, mas ele só multiplica os pecados novos. Então só aumenta a lista de pecado, a lista de erros que o ser humano comete. Então a palavra hoje nos chama: convertei-vos. São Paulo vai dizer assim: não vos conformeis com este mundo. O primeiro indício de conversão, meus irmãos, que a palavra está nos iluminando, né, o primeiro sintoma que nós temos de que estamos convertendo é a mudança de mentalidade. Quando a minha mentalidade muda, eu posso até não ter saído ainda dos meus pecados, eu posso não ter tido força ainda divina, né, para conseguir sair dos meus pecados. Mas a prova de que Deus já começou a agir na minha vida é quando eu mudo a mentalidade. Aquilo que para mim era indiferente, aquilo que para mim não era errado, hoje eu o considero grave, porque o Espírito agiu em mim e eu vi a lei de Deus. Diocese em Evangelização.